Olá! A mobilidade urbana é um dos desafios enfrentados pelas cidades de médio e grande porte no Brasil. O maior obstáculo está relacionado ao trânsito. Segundo o Denatran, de 2001 a 2012, a frota brasileira praticamente dobrou. Passou de 24 milhões para 50 milhões de veículos, ou seja, cresceu 11 vezes mais rápido do que a população. E se o ritmo de crescimento continuar dessa maneira, chegaremos em 2022 com mais de 94 milhões de carros circulando pelo país. Mas o que fazer para diminuir a quantidade de congestionamentos nos espaços urbanos? Pensando nisso, a universidade, em parceria com a Frente Parlamentar Mista da Câmara de Vereadores de Passo Fundo e o Grupo de Gestão Integrada, criou um programa para promover ações educativas sobre mobilidade urbana. Fique com a gente, pois o Universidade Aberta está começando. Promover e articular ações educativas relacionadas à mobilidade urbana. Nessa linha de objetivos, foi lançado no dia 16 de maio o programa Universidade Educadora, Circulando Cidadania. Mais sobre esse tema eu te conto daqui a pouco, porque agora vamos assistir a uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF-TV. Com uma frota equivalente a 123 mil veículos, Passo Fundo tem, em média, um veículo para cada 2 pessoas. Com tanto carro circulando pelas ruas, o resultado não poderia ser outro, senão muita dificuldade de locomoção e disputa de espaço. Eu acho que realmente tem muitos veículos para o que já tinha sido planejado, né, para a engenharia do trânsito de Passo Fundo. Acho que isso atrapalha bastante, congestiona a movimentação, né? Tem que ter uma fiscalização maior, acho que as pessoas têm que ter uma educação maior até na própria época em que vão fazer a carteira. O principal motivo é o desrespeito, tanto nas bicicletas como com os pedestres, eles não têm respeito. Primeiro seria a educação, né? Depois, acho que multas. Quando começam a cobrar no bolso das pessoas, acho que as pessoas elas começam a pensar um pouco mais. Eu acho que tem que ter mais respeito das pessoas. Às vezes o cara tá passando na faixa, os caras querem atropelar o cara, passar por cima. Na faixa tem que parar. É o estacionamento. Não tem onde estacionar. É muito carro na rua. O estacionamento é o pior de todos, em qualquer cidade que seja. Estão cobrando e não melhorou a situação. A situação é muito carro. Acho que tem que botar mais ônibus para as pessoas. O problema é comum nas médias e grandes cidades do país. O secretário da Segurança Pública de Passo Fundo aponta algumas medidas que já foram tomadas pela administração pública. Passo Fundo criou e elaborou um plano de mobilidade urbana, a qual existem inúmeras atividades, inúmeros planos direcionados a melhorias na questão da mobilidade propriamente dita. Mas será que a culpa pelos transtornos do trânsito é apenas dos veículos? O problema está uma pecinha chamada motorista. É um desrespeito, ninguém respeita o limite do outro. Aí é problema, tu sai com um problema de casa, em vez de tu deixar em casa teus problemas, tu sai com ele no trânsito. Aí tu desconta tudo no quê? No trânsito, tchê. Vamos ter calma, vamos botar esse trânsito rodar. Olha só que maravilha, ó. Um esperando a vez do outro. Para melhorar a circulação e diminuir o tempo gasto dentro dos automóveis, uma das soluções foi investir em ciclovia. Já são mais de 12 quilômetros de espaço reservado exclusivamente para as bicicletas. Este ano foi lançado o programa Passo Fundo Vai de Bici, que disponibilizou cerca de 100 bicicletas para a comunidade passofundense. As ciclovias que estão à disposição da comunidade, já em alguns pontos da cidade, que aos poucos estão ganhando forma e as pessoas estão vendo que é um transporte alternativo muito bom, porque ele traz melhorias tanto para a saúde das pessoas, como também melhorias para o trânsito. O programa ainda está em fase de teste, mas mostra que está sendo um sucesso. Já são mais de 7 mil cadastros realizados. Em meia hora acompanhando a movimentação, foi fácil de perceber que a procura pelas bikes é grande, comprovando que a longo prazo a ciclovia pode ser uma alternativa de transporte em Passo Fundo.
E para falar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio o vereador Wilson Liu, da Frente Parlamentar Mista da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, e a vice-reitora de Extensão e Assuntos Comunitários, Bernadette Dalmolin. Eles vão contar para a gente mais detalhes sobre como é estruturado esse programa, quais os resultados, as perspectivas e muito mais. Olá, tudo bom? Olá. Que novidade é essa, vereador? Conta um pouquinho para nós de onde vem essa ideia, como é que isso surgiu. Essa ideia ela tem uma história muito legal, de muito trabalho, de muito desejo, porque nós estamos na UPF, a Universidade da Comunidade, e ela tem essa preocupação e essa vocação de melhorar a vida da comunidade. E um viés que a universidade veio se preocupando durante muito tempo é a questão da mobilidade, e quando se fala em mobilidade, evidentemente entra a questão do trânsito. Desde 2010 vinha um grande projeto, um trabalho sendo feito e sendo produzido, reflexão sendo produzida e impressa, inclusive. Hoje a literatura está disponível para a comunidade. E a partir de 2013, quando nós fomos eleitos vereador na Câmara aqui de Passo Fundo, nós criamos, dentro da resolução da ONU da década do trânsito seguro, que vai até 2020, a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Trânsito Seguro, para trabalhar estas questões de mobilidade, de educação, de tornar o trânsito seguro. Qual foi a primeira constatação? As ruas estão cada vez mais seguras, os carros estão cada vez mais seguros, mas o número de incidentes e de vítimas aumenta. E aí, bom, para onde temos que olhar? Fomos olhar ao redor e logo encontramos na universidade uma parceria e aí começamos a construir junto e surge esse programa Universidade Educadora, fazendo ou circulando cidadania. Professora Bernadette, Universidade Educadora vem de um outro conceito que é relativamente antigo, né, e que se desenvolve no mundo todo. Que conceito é esse? Então, é o conceito de cidade educadora. Deixa eu retomar um pouquinho a conversa do Padre Wilson e eu já chego no conceito de cidade educadora. Quando nós iniciamos em 2010, 2011, iniciamos a gestão, a gente se deparava com um problema que outros já se depararam, que era o problema do trânsito, né? E logo, logo nós fomos trabalhando e conversando com outros parceiros da cidade que também lidavam com o trânsito e nos demos conta de que sozinhos nós não conseguiríamos resolver essa dificuldade dentro da universidade. Até porque falar em mobilidade requer, naquele momento e sempre requer, né, nós falarmos em educação. E aí nós fomos conversando, discutindo o que cada entidade fazia e pensando o que poderia dar sustentação para um programa, para a cidade, que de fato pudesse trabalhar questões mais profundas, como, por exemplo, a cidadania. Por isso, o circular cidadania, né? Por essas vias, não circulam equipamentos apenas, circulam pessoas que precisam pensar, que precisam participar e que precisam, de certa forma, ir constituindo um novo jeito de ser e de se relacionar com a cidade. E aí, alguns de nós, em especial o nosso colega, professor Márcio Tasqueto, que já vinha da área da educação e que já tinha um acúmulo nesse campo da educação integral, foi nos trazendo a possibilidade de nós estudarmos e visitarmos a experiência das cidades educadoras, que é um conceito que surge, na verdade, na década de 90. O conceito em si ele surge antes, mas ele é apropriado pela cidade de Barcelona na década de 90, né, como uma possibilidade de pensar os territórios da cidade como espaços educativos. Quer dizer, não é só uma questão ligada ao trânsito, é uma questão mais ampla, mas que aqui em Passo Fundo, nesse momento, inicia-se a partir dessa possibilidade. Nós estamos iniciando por esse grupo, mas na verdade é um embrião que pretende se disseminar por outras frentes. E aí a importância, né, de nós termos essas parcerias, de nós pensarmos juntos. E o bonito do programa é que ele nasceu nessa relação. Ele nasceu no desejo de um grupo de pensar uma cidade mais acolhedora, uma cidade que se educa nas suas ações, né?
por meio do seu na povo. sua estruturação, no seu mobiliário, Isso. naquilo que oferece no Eu achei dia a muito dia interessante, antes da professora Bernadette concluir, uma fala que o padre Wilson fez antes da gente começar o programa, onde tu dizias que, às vezes, a própria organização da cidade deseduca ao Perfeito, invés de educar. perfeito. Né? Nós, na verdade, a gente tem várias vezes discutido com o professor Márcio no grupo, a gente tem muitas vezes retomado isso. Nós estamos tentando nos apropriar e tornar a consciência disponível o conceito de cidade educadora, mas nós ainda carecemos efetivamente de um conceito de cidade. Nós temos muito mais ainda aglomerados. Porque cidade demanda, exatamente, cidade demanda planejamento, demanda organização, demanda prioridade de investimento, planejamento desse investimento e aí toda a estruturação. Nós hoje, muitos equipamentos, nós temos sinalizações que estão mal colocadas, faixa de segurança que não estão no rebaixo da via, da calçada para acessibilidade do cadeirante, por exemplo. Nós temos ainda os antigos orelhões ainda no meio da calçada para o cego bater a cabeça e se machucar. Nós temos árvores no meio da calçada ainda e não tem para onde, quem tem deficiência visual, para onde ele se deslocar. Então, uma série de questões que nós precisamos ir trabalhando. Isso logo a gente se deu conta. E aí começamos, de fato, a fazer circular essas informações, as ideias. E é muito interessante, tem o Sidney aqui na universidade, tu já citaste, Bernadette, e nós temos o Fábio, que é da PASSE, e eu sempre brinco com ele, Fábio, mas também tu não vê as questões, tu não enxerga, será? Mas ele é cego, e ele sempre me responde, porque eu contei o caso para ele um dia, ele sempre me responde, eu só sou cego das boletinhas, mas do resto eu percebo. Ele tem uma percepção fantástica, e nós conseguimos trazer ele agora para o grupo também, que senta junto para o grupo de mobilidade, que vai estar discutindo. A mobilidade também, a acessibilidade também é uma questão de cidadania. Mobilidade, né? claro. De mobilidade. E é interessante, Bibiana, que toda essa proposta, né, ela tem uma teia interligada, ela tem uma intencionalidade e ela tem uma compreensão teórica e metodológica comum. Então, todos nós fomos pensando a partir dos nossos lugares, nós enquanto universidade, o Legislativo, a Coleurb, todos os parceiros, né, foram pensando, bom, a partir daquilo que eu faço, como é que eu posso qualificar as minhas ações, como é que nós podemos conjuntamente pensar um currículo, né, usando a linguagem da universidade, um currículo para a cidade. Então, cada um que participa, são mais de 20 entidades que participam, foram pensando assim, bom, como eu posso rever as minhas ações, qualificando-as, pensando em processos pedagógicos que ampliem as possibilidades de acessibilidade, de vida, de qualidade para os seus habitantes. Então, tem sido um processo bacana, é um programa que vem se construindo do jeito que nós gostamos, com uma metodologia participativa, com o envolvimento das pessoas da cidade. Nós temos o entendimento de que um programa dessa natureza, ele precisa nascer com essa densidade, né? A partir daí, nós temos condições de ampliá-lo e temos o desejo, temos certeza que chegaremos lá, que logo, logo, o município como um todo poderá abraçar essa causa e ser, de fato, uma cidade educadora. Esse é o sonho. O ano passado nós fizemos a primeira Conferência Municipal do Trânsito e a primeira grande palestra foi do professor Márcio, que coordena hoje esse programa, abrindo esse cortinado, o que é uma cidade educadora. Depois, todas as ações que foram propostas para a conferência, onde participaram mais de 2.000 pessoas, foi aqui no campus da universidade, e nós nos alegramos e nos orgulhamos de ter estado presente e ter participado disso. Todas as outras ações foram linkadas a isso. Bom, essa ação X, ela linka ela faz a cidade educadora acontecer, essa outra faz ou não faz? Bom, se ela faz, então vamos fazer. Se ela não faz, vamos deixar de lado. Vamos ver a outra ação. Então foi muito legal e isso causou um impacto muito grande. Só para ver uma ideia, nós estávamos discutindo uma situação, hoje os aglomerados urbanos e que causam perturbação do sossego e tal, nós tínhamos já gastado 3, 4, 5 reuniões sobre isso e nós já estávamos meio esgotando as ideias. Aí uma jovem do DCE da universidade, a primeira reunião que ela participou, ela disse,
vocês não tocaram no essencial, vocês não conversaram com a juventude. Tá, então fala aí, qual é o lance então, nós falamos, né? Fala da juventude. Daí ela disse, vocês têm que entender, se vocês estão pensando, o campus da universidade, o centro da cidade, um lugar bom de se estar aqui, um lugar bom de se estar lá, esse espaço de deslocamento tem que ter o mesmo prazer que tem aqui e que tem ali. Ah, nós não queremos mais que o jovem se aglomere ali. O que você precisa? Internet de qualidade lá no outro local onde você quiser estar e gastronomia. Ponto final. Ponto final. E a gente... Bom, vou aproveitar a fala do Padre Wilson para fazer um rápido intervalo e deixar vocês com um gostinho de quero mais, para depois continuarmos falando sobre esse assunto. Voltamos já já. Estamos de volta com Universidade Aberta. O assunto de hoje é sobre o programa Universidade Educadora, que busca desenvolver trabalhos sobre mobilidade urbana na comunidade de Passo Fundo. Comigo, nesse segundo bloco, continua a vice-reitora de Extensão e Assuntos Comunitários da UPF, professora Bernadette Dalmolin, e o vereador Wilson Lim. Professora Bernadette, estávamos falando que essa ideia da cidade educadora nasce em Barcelona, mas hoje ela já se espalhou por inúmeras outras cidades que aderiram à proposta. Perfeito. Hoje nós temos mais de 400 cidades que se envolvem nessa proposta. Existe uma associação internacional de cidades educadoras, né? Então as cidades que aderem a essa proposta, que contém uma série de princípios extremamente importantes, elas se associam a essa associação. Inclusive agora está tendo um congresso que começa amanhã em Rosário, que é uma das sedes importantes das cidades educadoras, e dentro dessa proposta há um conjunto de princípios que são trabalhados, que são princípios como, por exemplo, da mobilidade que nós falávamos antes, como, por exemplo, do desenvolvimento de crianças e jovens, como a questão do associativismo. Enfim, a ideia é que cada cidade possa ir aderindo e desenvolvendo ações mais de acordo com as suas necessidades. A lógica é que nós possamos ter uma cidade que inclua, uma cidade que desenvolva práticas educativas, entendendo que toda ação, como antes falávamos, né, desde uma ação de fazer uma calçada, a ação de um sujeito, a ação de um coletivo, ela pode ser educadora e pode ser deseducadora. Perfeito. Então, a ideia de ir trabalhando esses coletivos e de ir fazendo associações de cidades é exatamente para que nós possamos ir disseminando essa ideia. Se mais pessoas tiverem essa compreensão, né, refletirem a partir das suas ações e aderirem, nós vamos começar a sentir que há um clima diferente na cidade. Muitas vezes a gente chega num lugar, por exemplo, numa cidade, e vê que a cidade está muito limpa. Logo nos surpreende, né? Mas o que é isso? É uma ação das pessoas, é uma ação do território. E por isso é importante que nós consigamos disseminar, fundamentar cada vez mais, nos associar cada vez mais e desenvolver essa ideia para a cidade. E ali eu acho, professora Bernadette, e quem está nos acompanhando, tem um elemento que para nós sempre foi básico e é básico. A cidade educadora volta a recuperar algo que a gente nunca poderia ter perdido. A centralidade é do ser humano. Tudo que vai sendo construído, o sujeito é o ser humano. Então, se eu construo uma via, o foco é ali. Se eu construo uma praça, o foco é ali. Se eu construo uma escola, o foco é ali. Um hospital, o foco é ali. E no nosso Plano Nacional de Mobilidade, nós temos, em primeiro lugar está o pedestre. Segundo lugar está o transporte coletivo. Terceiro lugar está o motocicletas e tal. Em quarto lugar está o transporte de cargas. E em quinto lugar está o salveículo. Vejam, e nós hoje tudo é construído a partir do veículo. Então, uma nós precisamos de valores, exatamente. Né? Isso que nós precisamos recuperar, e aí está o grande esforço e nós irmos somando força. E só para a gente não esquecer, nós trabalhamos o ano passado, aqui em Passo Fundo, o Plano Municipal de Ensino.
E por isso o programa também, nós sempre dialogamos desde o início, a primeira ideia, para nós estruturarmos uma espécie de um currículo para esse programa, fazer como é que esse plano municipal de ensino, ele vai sair do papel e vai se tornar disponível para as pessoas, vai produzir resultados. E aí que nós estamos nesse processo dentro de uma metodologia e construindo ações. Então já estão acontecendo ações, mas ao mesmo tempo o programa ainda está sendo elaborado. Me parece que é um momento também muito propício para os moradores, para a cidade de Passo Fundo, para que o programa ganhe vida, observando, por exemplo, essa ocupação das praças que a gente tem visto na cidade, que as pessoas têm ido às ruas, bicicletários, têm servido a gastronomia nas ruas, têm feito piqueniques noturnos, que era uma coisa que não acontecia muito na nossa cidade também, né? Perfeito. A qualificação, a requalificação dos espaços urbanos, né? Nós temos que preparar a cidade para a convivência. Esse é um princípio fundamental. As pessoas precisam conviver. O exemplo que o padre Wilson dizia antes dos jovens, onde que eles gostam de conviver? Como é que nós podemos preparar um lugar seguro para eles? E nesse sentido também, Bibiana, é importante a gente lembrar que nós estamos também construindo um plano de mobilidade urbana para a cidade. Tivemos uma empresa que fez o plano e esse grupo ele pôde contribuir enormemente com essa proposta ao nosso plano de mobilidade urbana da cidade, que ainda está em processo de aprovação. Então é assim que a gente vai construindo esse lugar melhor para viver e para melhorar a nossa qualidade de vida. Eu entendo que é um processo em construção, mas até o presente momento, que metodologia de trabalho esse grupo de entidades que formam, que constituem o programa Universidade Educadora tem adotado? Nós temos muitas ações. Se nós olharmos essa fitinha, por exemplo, é uma ação que a Secretaria Municipal de Segurança, junto com a Frente Parlamentar e junto com os outros parceiros todos, fazendo ações educativas, chamando atenção para as vidas. É o Maio Amarelo. Nós fizemos blitz educativas na rua e o pessoal se assustando, em parceria especialmente com a PRF, e quando o pessoal foi vendo a viatura ali, o pessoal já se assustava, já começava a puxar cinto, já começava a puxar calçado, já começava a diminuir a velocidade. Se antes parava em cima da faixa de segurança, paravam 10 metros antes e nós entregávamos um materialzinho conversando sobre isso, de nós dirigirmos para a vida, para a cordialidade, para o convívio e não para a competição, para a garantia da vida, para a segurança da vida, não para a ameaça. O agente de segurança não está ali para intimidar, ele está ali para ajudar a proteger, a cuidar. Isso, o diálogo, eu diria que é uma questão central da metodologia, né? Muitas entidades que a metodologia conseguiu trazer. Exatamente, desde uma ação até essa cooperação entre nós, para nós sabermos que uma cidade se constrói com todos e se constrói a partir do diálogo, do envolvimento, da participação. E nós temos feito isso, né? Conversado, tentado agregar as diferentes pessoas, instituições, entidades, para vir para a conversa, para participarem desse movimento, para conseguirmos qualificar cada uma dessas ações e darmos, digamos, uma matriz teórica, metodológica diferenciada com essa potência de cidade educadora. Nós temos no município um selo, Se Beber Não Dirija, nasceu aqui na UPF, com a célula de comunicação, passou pela discussão, passou na Câmara de Vereadores, foi aprovado e hoje é lei. Que bacana. Gente, infelizmente o nosso tempo acabou, é muito curto, ainda mais para um programa tão importante e com uma caminhada tão longa, assim a gente espera pela frente, né, com contribuições muito importantes para a nossa cidade e também para a universidade, né, que se apropria desse conhecimento que é da comunidade para produzir conhecimento, melhorar o conhecimento, compartilhar conhecimento e fazer o conhecimento circular. Muito obrigada pela presença, professora Bernadette, vereador. E nós ficamos por aqui. Você pode assistir a esse e outros programas no nosso canal do YouTube ou pelo site nextjor.com.br. Na semana que vem estaremos de volta e eu espero você. Até lá!